Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 43. Didi corre ao amanhecer. A mordida em seu braço abriu um buraco irregular, com bordas marrom sujas de terra. Ela sabe que precisa ir para o hospital. A bomba parece ter tirado veneno, mas a mordida deve ter infeccionado. Ela tenta não pensar nisso. Tudo o que importa agora é encontrar Lulu. Ela cambaleia pela floresta, enxergando rostos nas imagens que se formam entre luzes e sombras. Ela grita o nome da irmã. Às vezes, sua voz é um urro, outras vezes, um sussurro. À frente, ela ouve um som mais baixo. Poderia ser um melro preto, ou o choro de uma criança. Didi corre, cada vez mais rápido. Lulu deve estar apavorada. Assassina. A palavra soa como um sino em sua cabeça. É isso o que ela é. Didi sabe que nunca mais poderá voltar à rua Needles. Ela deixou manchas de sangue por toda a floresta, sobre o corpo dele. Se uma dessas evidências vier à tona, outras também virão. São assim, os segredos, movem-se aos bandos, como os pássaros. Didi corre pela floresta. Começa a ficar difícil ver o caminho à frente. O passado se espalha por toda parte, cobrindo o mundo que amanhece. Surgem imagens e vozes. Ela vê um rabo de cavalo passar entre dois troncos de árvores. Ouve seu nome sussurrado com voz assustada. O rosto exausto da detetive cansada surge diante dela, como da última vez quando se falaram frente a frente. Tem certeza de que me contou tudo sobre aquele dia, Dalila? Você era apenas uma garota. As pessoas compreenderiam. Karen a olha de modo gentil. Didi quase contou tudo a ela naquele dia. Nunca esteve tão perto de contar tudo. O chinelo branco de Lulu fez Karen suspeitar, é claro. A mulher do banheiro tinha certeza de que não o pegara por engano, nem o colocará na bolsa. Tinha certeza de que outra pessoa o havia colocado lá. Didi ficou furiosa consigo mesma por isso. Como ela poderia saber que a mulher seria tão perspicaz? Não se pode provar nada, sussurrou Didi. O olhar cansado de Karen movia-se distraído sobre ela, as rugas fundas nos cantos, como terra vulcânica. Isso vai consumir você inteira, ela disse. Afinal, acredite em mim, seria melhor contar tudo o que sabe. Foi quando tudo azedou, é claro. Didi se detém, arfando. Ela se agacha, sua mente lança cores e lembranças. Ela está respirando de forma acelerada. Tenta neutralizar os pensamentos que se avolumam. Mas não adianta. O ar tem cheiro de água fria e protetor solar sobre a pele quente. Didi anda à beira do lago, afastando-se da família, atravessando um labirinto quadriculado de esteiras estendidas no chão. O rapaz de cabelo amarelo diz: "Olá." Ela vê as manchas brancas do protetor solar em sua pele clara. Quando ele sorri, vê os dois dentes frontais ligeiramente sobrepostos. Isso lhe dá um ar selvagem, intrigante. "Olá", responde Didi. Ele deve ter pelo menos 19 anos, provavelmente já está na faculdade. Nota o modo como ele a observa e entende, pela primeira vez, que ele a vê igualmente como predadora e presa. É complicado e emocionante ao mesmo tempo. Então, quando Trevor lhe estende a mão para cumprimentá-la, ela sorri. Vê um brilho de raiva, misturado à mágoa. Seu rosto pálido enrubesce. Está aqui com a família? Isso é uma retaliação. O que ele quer dizer é: você é uma bebezinha que vem para o lago com a família. Didi sacode os ombros. Dei um jeito de me perder deles, ela responde. Exceto por esta daqui. Ele sorri, como se tivesse gostado da piada. Onde estão seus pais? Estão lá na frente perto do posto do salva-vidas, ela diz, apontando naquela direção. Eles estavam dormindo e me sentia entediada. Esta é sua irmãzinha? Ela veio correndo atrás de mim. Didi responde. Não pude impedi-la. Lulu se balança, aborrecida, segurando Didi pela mão. Ela murmura algo ininteligível para si mesma. Aperta os olhos por causa do sol, com ar sério e distante. Na palma da mão suada, ela segura seu chapéu de palha enfeitado com uma fita cor-de-rosa. Que idade ela tem? 6, Didi responde. Coloque seu chapéu senão vai se queimar, diz a Lulu. Não. Ou ela diz. Lulu adora aquele chapéu, mas é um objeto para ser guardado, não usado. Didi sente uma pontada de ódio. Por que ela tem uma família tão imbecil? Pega o chapéu e o enfia, de forma rude, na cabeça da irmã. Lulu faz cara de choro. Trevor se inclina e fala com Lulu. Quer tomar um sorvete? Lulu balança a cabeça afirmativamente umas 20 ou 30 vezes.
Didi concorda, dando de ombros. Entram na fila. Trevor e Didi não pegam um sorvete. Lulu pega um de chocolate, que Didi sabe que vai se espalhar por todo o rosto e pela roupa, e depois sua mãe vai gritar com as duas. Mas, neste momento, ela sente que não se importa com isso. A mão de Trevor está a milímetros da dela. Em seguida, se encostam, um dedo no outro. Algo está acontecendo. Está no ar como névoa de calor, como trovão. Didi não discute quando Trevor as conduz para longe do quiosque de sorvete, em meio à multidão colorida que cheira hambúrguer, em direção à floresta. Didi pensa no que seus pais diriam, mas a tentação vence. Só desta vez, ela pensa, quero fazer algo só para mim. Sob a sombra dos pinheiros, os três caminham lentamente como tigres. Pouco depois, a praia lotada fica para trás, perdendo-se na tapeçaria de folhas sussurrantes. Logo, ouve-se apenas o som da água escura beijando as pedras. Percorrem a margem de seixos, passando por cima de rochas, galhos tombados, ninhos de espinheiros. Até mesmo Lulu está calada, emocionada, tomada pela sensação de transgressão. Seus chinelos brancos são muito frágeis para aquele tipo de terreno acidentado. Mas ela não reclama quando seus pés e tornozelos vão ficando cheios de arranhões. O garoto de cabelo amarelo levanta Lulu quando ela não consegue passar por algum trecho. Didi fica impaciente. Adianta o passo, puxando-o pela mão. Chegam a um lugar onde há uma pequena clareira no meio das árvores. As pontas dos pinheiros parecem macias e não há muitos espinhos. Uma rocha em forma de canoa avança sobre a água. Didi e o garoto se entreolham. Chegou a hora de fazer o que eles estavam esperando. Quero ir para casa, diz Lulu, coçando o olho com a mão fechada. Suas bochechas estão rosadas, coradas de sol. Em algum lugar, à sombra os pinheiros, ela perdeu o chapéu. Agora não dá, Didi diz à irmã. Você me seguiu, então terá que esperar. E, se contar sobre isso, vou dizer que está mentindo. Agora, vá brincar perto do lago. Lulu morde o lábio inferior e parece que vai chorar. No entanto, ela não chora. Sabe que Didi ainda está zangada com ela, então faz o que a irmã lhe pede. Didi vira-se para o garoto. Como ele se chama mesmo? Seu coração está disparado. Ela sabe que está arriscando tudo. Lulu é uma verdadeira tagarela. Não importa, diz a si mesma. Isto é real, está acontecendo. Depois vai dar um jeito de calar a irmã. O garoto se aproxima dela. Agora ele não é mais um rosto, mas vários contornos, gigantescos e pessoais. Seus lábios estão úmidos e trêmulos. Didi pensa, isto é um beijo de língua? Há momentos, instantes de excitação, que parecem que eles estão prestes a acertar, mas em seguida perdem o ritmo e continua, os lábios colados, frouxos e cheios de saliva. Sua boca tem um leve gosto de cachorro-quente. Didi acha que talvez não dê certo até fazer a outra coisa, então ela coloca a mão dele em seu seio. Seu maiô está um pouco molhado e a mão dele está quente. É bom, então, acha que deu certo. Em seguida, a mão dele desliza até o limite apertado de seus shorts jeans. O shorts está muito justo, e a mão dele fica presa. Então, Didi desabotoa e baixa os shorts. Ambos ficam parados por um instante, sabendo que estão se movendo muito rápido por um terreno desconhecido. Ela ri, porque é muito estranho estar de maiô no meio da floresta com um garoto olhando para ela. Didi ouve um barulho. É como o som de uma colher batendo uma vez na casca de um ovo. Didi puxa os shorts para cima e chama a irmã. Lulu? Não há resposta. Didi corre em direção à margem. O garoto a segue, tropeçando em seu próprio jeans. Lulu está deitada, metade dentro e metade fora d'água, imersa até a cintura, como se ela tivesse tentado voltar à margem. Há sangue misturando-se na água. Didi não pretendia entrar no lago, mas está com água até a cintura, ao lado do corpinho da irmã. O baque foi surdo, mas a cabeça deve ter batido na pedra com muita força. Está amassada, como se tivesse levado um murro. Didi tenta não olhar para a ferida. Ela aperta os lábios contra os de Lulu e respira, tentando se lembrar das aulas de primeiros socorros na escola. Mas acha que já é tarde demais. A pele de Lulu está mudando de cor, enquanto Didi olha para ela. Seu rosto está ficando pálido e ceroso. Veios de sangue começam a sair do cabelo. Parecem pássaros vermelhos em voo, como as crianças desenham os pássaros, linhas em um céu branco. O garoto de cabelo amarelo, cujo nome Didi ainda não se lembra, começa a respirar rápido, como uma mulher em trabalho de parto. Ele se afasta delas correndo, embrenhando-se na floresta. Didi toca a mão de Lulu sobre a areia. Em sua mão frouxa, Lulu segura uma pedra verde escura, tracejada com veios brancos. É oval e foi alisada pela água e pelo tempo. Pedrinha bonita. Didi geme. Fios de sangue fresco escorrem da cabeça de Lulu, formando nuvens vermelhas na água. Ela está com as pernas e os braços escorregadios da água do lago e de sangue. Ela se inclina de novo e sopra dentro da boca de Lulu. O peito de Lulu emite um ruído. O som é profundo como um galho que se quebra. Debaixo de Lulu surge algo flexível, uma linha escura. Uma cobra se enrosca no corpo de Lulu e roça nas coxas de Didi. Parece uma víbora, mas não existem víboras por ali. Pequenas sombras a seguem. São filhotes. Só agora Didi vê as mordidas de cobra nos tornozelos inchados de Lulu. Por isso ela caiu. Didi está como pedra deitada na água. Sente as cobras roçando de leve as suas coxas. As cobras parecem vê-la como parte do lago ou da margem. Então, ela se levanta de um salto e se afasta, acionando o spray de tinta. Ela sobe na pedra quente. Uma cobra bem pequena está enrodilhada a 15 centímetros de sua mão. Entreabre a boca branca para ela, então se arrasta para longe, descendo por uma fenda escura na rocha. Didi grita e corre às cegas, deixando Lulu onde ela está, metade dentro e metade para fora da água.
Didi não consegue ver. Há algo diante de seus olhos, como uma nuvem de moscas ou um furacão. Tenta piscar para afastar aquilo, mas não consegue, então diminui a velocidade e para. A água fria e sanguinolenta do lago continua a descer por trás de suas pernas, e ela está ofegante. Ela acha que pode desmaiar, então, se detém por um instante. Inclina-se contra um toco de árvore, prateado e há muito sem vida. Tudo que consegue ver são cobras a seus pés. Pare, ela ordena a seu corpo e mente. Pare. Não há cobras aqui. Ela precisa pensar. Uma outra vozinha fala em sua cabeça. Ao menos, Lulu não pode contar à mamãe e ao papai sobre você agora. Ela soluça. Como ela pode pensar algo tão terrível? Mosquitos atacam, ávidos, os resquícios de sangue em seu corpo. Ela tenta limpar, mas ela está trêmula, e seu shorts está manchado. Em vez disso, ela amarra o suéter em volta da cintura para esconder o máximo possível. Sangue, sangue, Didi pensa, com a mente turva. Fios de sangue fresco. O pensamento seguinte brilha, atravessando o ar com força e rapidez. Lulu ainda estava sangrando. Didi assistiu à TV o suficiente para saber o que isso significa. Ela não está morta. Didi dá meia volta e corre apressada até sua irmã. Seus pulmões estão ardendo por causa do esforço e do ar escaldante. Como ela pôde deixá-la assim? Mas Didi fará o que deve fazer, jura para si mesma. Ficará ao lado de Lulu e gritará, até alguém aparecer. Não é tarde demais. O pior ainda não aconteceu. Mas ela tem que agir rápido. Didi sente como se estivesse correndo, subindo, descendo e tropeçando por uma vida inteira até chegar à sua irmã. Mas, por fim, a vegetação rasteira se reduz e a pedra em forma de canoa surge diante dela. Didi corre mais rápido, saltando como coelho sobre os detritos na margem. Cai mais de uma vez, esfolando mãos, joelhos e cotovelos. Ela sequer percebe, levanta-se e torna a correr. Quando chega à rocha, detém-se por um instante, assustada demais para pisar na pedra. Vamos, Didi. Ou ela sussurra. Sua bebizona. Ela escala a rocha com formato de canoa. Sob a sombra, onde Lulu deveria estar deitada, não há ninguém. A água bate, fria, contra a margem de granito. Mosquitos zumbem acima da água, formando um pontilhado cinzento. Lulu não está ali, nem viva ou morta. Talvez este não seja o lugar certo, Didi diz a si mesma. Mas é. Na pedra, ela vê um fiapo de sangue seco. Na água, há um chinelo branco boiando na superfície. Então, Didi vê uma pegada na margem coberta de lama. A pisada do calcanhar já foi preenchida pela água turva do lago. A pegada é grande, muito grande para ser de Lulu ou Didi. Poderia ser do garoto, talvez. Mas, de certo modo, Didi sabe que não é. De algum lugar perto, vem um som familiar. Didi leva um instante para localizá-lo em meio a esse pesadelo. Um carro dá a partida, depois entra em marcha lenta. Uma porta de carro se fecha. Didi corre pela clareira, onde, como se, em outra vida, ela beijou um garoto. Ela atravessa um arbusto e chega a uma estrada de terra. A poeira dança no ar como se tivesse sido recém-levantada pelos pneus. Didi acha que vê um para-choque sumindo no fim da pista. O barulho nos ouvidos de Didi quase abafa o ruído do motor, seus gritos dilacerantes para que o motorista parasse e devolvesse sua irmã. Mas o carro desaparece. Aos pés de Didi, em meio à poeira, está a pedra verde escura, em formato oval perfeito recortada por veios brancos. A uma curta distância pela relva, o sol brilha em fileiras de carros cromados com suas janelas de vidros espelhados. Didi quer gritar de tanto que ela ri. Acreditavam estar tão longe de tudo, mas estavam bem junto ao estacionamento. No banheiro, as mulheres olham para ela com ar de desaprovação. Ela se encosta contra a parede de ladrilhos brancos. Aturdida com o barulho dos secadores de mão, tenta compreender o que acabou de acontecer. É impossível. Vomita um pouco na pia e ganha mais olhares de desaprovação da fila. Tenho que contar a alguém, ela pensa, e o pensamento está frio e entorpecido. Pensa na expressão que sua mãe fará quando ela contar aos pais. Tenta imaginar o tom de voz do pai ao tentar perdoá-la. A vozinha diz, se contar, não irá para a escola de balé no Pacífico. Mesmo com medo por causa de Lulu, Didi sente um arrepio de fúria amortecido. Ambos sempre gostaram mais de Lulu, desde que ela nasceu. Didi sempre soube disso. Isso é tão injusto. Ela não fez nada de errado, de fato, não. Esta é a vida real, não daqueles antigos livros em que uma garota beija um garoto e depois alguém tem que morrer por ser um pecado. No fundo, ela sabe que ter beijado o garoto não foi o que ela fez de errado. O que ela deve lhes contar, então? Didi não tem nenhuma informação em que se basear. Ela sequer pôde ver o carro em meio à poeira. Havia um carro? Agora ela não tem mais certeza. Talvez o corpo de Lulu tenha boiado para dentro do lago. Ou tenha sido levado embora por um animal. Como um urso. Talvez Lulu tenha acordado e foi andando até mamãe e papai. Sim, Didi pensa, com uma sensação súbita de alívio. É isso. Didi voltará até sua família, e Lulu estará sentada na esteira brincando com pedrinhas. Cumprimentará Didi com um olhar desafiador, porque Didi a deixou sozinha, para fazer coisas sem graça de garotas grandes. Mas Didi fará cócegas nela e Lulu vai perdoá-la no final. Então, não há sentido em contar. Um fio sanguinolento sai dos shorts de Didi e desce pela sua perna. Alguém tem um absorvente? Didi tenta parecer irritada em vez de assustada, como, de fato, ela está. Tira os shorts no banheiro diante de todas as mulheres e lava-o na pia. Faz isso para chamar bastante atenção, para possam se lembrar dela depois. Didi estava aqui, e não em nenhum outro lugar. Ela não se pergunta por que isso é necessário, se Lulu está com mamãe e papai.
A palavra álibi passeia por sua mente. Ela a afasta, firme. É sua menstruação, ela repete para si mesma. É daí que vem o sangue. É como ensaiar uma dança, colocando uma história em cada passo. Será que conseguirá acreditar na história? Ela constrói, com cuidado, em sua mente o dia em que o garoto de cabelo amarelo deixou esperando por ele no quiosque de sorvete, o dia em que Lulu nunca seguiu até a floresta. Uma vez tomada a decisão, tudo se torna simples. Uma mulher de olhar cansado lava as mãos na pia ao lado, enquanto seus 3 filhos ficando pulando à sua volta e puxando-a pela manga. Aos pés da mulher, há uma cesta de vime, de onde saem lenços, barras de granola, baldes, pás, brinquedos e protetor solar. Didi tira o chinelo branco do seu bolso e coloca-o dentro da bolsa da mulher, misturando-o ao caos. Irá para a casa da mulher, e ela imaginará que o pegou por engano junto com as coisas dos filhos. Ele nunca será ligado a Lulu. Didi sabe que, se o chinelo for encontrado perto da pedra em forma de canoa, haverá questões policiais, como perícia, e eles saberão que Didi estivera ali. Enquanto caminha de volta até seus pais, ela joga a pedrinha verde lisa na relva espessa que circunda a lagoa. Didi limpa a boca com o dorso da mão e se levanta. Ela parece estar agora numa parte diferente da floresta. É mais escura e densa. O musgo e a era alcançam os joelhos. Ela precisa se lembrar de continuar marcando as árvores. Uma samambaia gigante roça seu rosto. Ela empurra, impaciente. Porque tudo nesta parte do mundo tem que ser tão selvagem e assustador. Ela ouve passos à sua frente, assustados, hesitantes. Uma criança correndo. Lulu. Ela grita. Pare. Lulu ri. Didi sorri. É bom ela estar se divertindo. Didi não se importa em continuar brincando de pega-pega por mais algum tempo. Mais tarde, quando Didi teve tempo para pensar, o horror do que ela não contou se instalou dentro dela como uma doença. É muito tarde para contar agora, disse a vozinha. Vão mandar você para a cadeia. Depois que sua mãe foi embora e o pai morreu, não fazia mais sentido contar, pois não havia mais ninguém para perdoá-la. Didi entendeu o que devia fazer. Tinha que encontrar quem havia levado Lulu. Se ela fizesse isso, havia uma chance de ela ser uma boa pessoa novamente. Era algo a que ela poderia se agarrar. Mas Karen, cansada, continuou inocentando pessoas do desaparecimento de Lulu. E, à medida que se passavam os anos, as possibilidades, a lista de suspeitos, foi diminuindo cada vez mais. Didi foi ficando desesperada. Ela quase desistiu, até Ted aparecer. Karen disse que Ted tinha um álibi. Didi não acreditou. Suspeitava que Karen estava tentando despistá-la, impedi-la de repetir o incidente do Oregon. Didi sabia que ela precisava tomar cuidado. Ela o vigiaria. Ela conseguiria provas antes de agir, desta vez. No entanto, Didi antecipou-se um pouco. Ela mesma admitia isso. Foi o aniversário que a empurrou até o precipício. Em 10 de julho, todos os anos, o dia quando Lulu desapareceu, aquele dia tornou-se um buraco negro para Didi. É tudo o que ela pode fazer para não ser tragada pela escuridão. Às vezes, ela não tem forças suficientes para resistir. Foi o que aconteceu no Oregon. A perda sufocava Didi, e alguém tinha que ser punido. Ela observou Ted por alguns dias antes de se mudar para ali. Ela viu seus olhos nos buracos no compensado de madeira, todos os dias, de manhã cedo, observando enquanto os pássaros pousavam. Ela viu o cuidado que ele dedicava aos comedouros e à água. Há muito que Didi não sabe, mas ela reconhece o amor quando vê. Então, ela sabia o que deveria fazer. Ela precisava que Ted sentisse um pouco de sua dor brutal. Por isso ela matou os pássaros. Ela não gostou de ter feito isso. Seu estômago embrulhou enquanto ela montava as armadilhas. Mas ela não podia parar. Continuava pensando, faz 11 anos hoje. 11 anos que Lulu nunca teve. Depois, ela viu Ted chorar por causa dos pássaros. Suas costas arqueadas, as mãos sobre o rosto. Ela sentiu a tristeza profundamente. Foi terrível o que ela fora obrigada a fazer. Agora, Didi segue cambaleando atrás de Lulu. Agarra os galhos finos cheios de seiva, empurrando-se à frente. Pare! Ela grita. Vamos, Lulu. Não tenha medo. É Didi. O céu se tinge de vermelho, e o sol se torna uma bola de fogo, que naufraga no horizonte. A respiração de Didi fica entrecortada, e ela sente dedos inchados ao agarrar os galhos. Ela pisca para clarear sua vista dos contornos negros. Vamos, Didi. Ela põe tudo o que está no estômago para fora, mas não há tempo para parar. Em vez disso, Didi começa a correr de novo, ainda mais rápido dessa vez, deslizando graciosamente entre as árvores, acelerando tão suavemente pelo terreno irregular, que os galhos caídos por onde ela passa saltam no ar. Voa, silenciosa e rápida, cortando o ar como uma flecha. Tudo que consegue ouvir é o vento e a mistura dos sons da floresta, cigarras, pombas, folhas. Porque eu não sabia que eu voava, ela pensa. Vou ensinar a Lulu como voar e voaremos por toda parte, sem pousar. Poderemos estar juntas e eles não me pegarão. Terei tempo para explicar a ela porque fiz tudo o que fiz. Didi vê Lulu no alto da elevação seguinte, recortada contra o sol poente. A pequena estatura, o chapéu de sol. Didi vislumbra os chinelos brancos em seus pés. Didi se arremessa em direção à irmã. Ela aterrissa suavemente na elevação gramada. Lulu se vira e Didi vê que ela não tem rosto. Pássaros vermelhos explodem de sua cabeça e formam uma nuvem. Didi grita e põe as mãos sobre os olhos. Quando, por fim, tem coragem de olhar, ela está sozinha na floresta. Já é noite novamente. Didi olha em volta, apavorada. Onde ela está? Há quanto tempo está andando? Ela cai sobre os joelhos. Para que tudo isso serviu? Onde está Lulu? Onde estão as respostas que vem buscando?
Didi exclama seu horror e sua tristeza. Mas seus gritos não passam de sussurros agudos diante do tamborilar da chuva. Seu rosto está frio. Ela está caída no chão da floresta, escorregadia de chuva. Seu braço está inchado, pesado e escuro, como uma pedra. Estou morrendo, ela pensa. Eu só queria que houvesse algum tipo de justiça no mundo. À medida que sua vista escurece e seu coração vai parando de bater, ela imagina um leve toque em sua cabeça. Ela acha que sente o cheiro de protetor solar, cabelo cálido, açúcar. Lulu, ela tenta falar, me perdoe, mas seu coração para de bater, e Didi morre. Aquela que conheciam como Didi está longe de todas as trilhas. A lata de spray de tinta amarela ainda está em sua mão inchada, escura de veneno. Os pássaros e as raposas se aproximam, os coiotes, os ursos e os ratos. Aquela que conheciam como Didi alimentará a terra. Seus ossos espalhados afundam no mus rico e mutante. Não há fantasma sob as árvores esparramadas. O que está feito, está feito. Capítulo 44. Ted. Não estou morto, eu sei disso, porque há um fio de espaguete no piso de ladrilho verde. O que acontece após a morte pode ser bom ou ruim, mas não haverá espaguete caído no chão. A cama branca do hospital é dura, as paredes estão gastas e tudo tem cheiro de almoço. O homem está olhando para mim. A luz brilha em seu cabelo laranja. Oi, ele diz. Onde está a mulher? Pergunto. A vizinha. Ela estava dizendo o nome da menina. Ela estava doente. Seu braço parecia mordido por cobra. Acho que ela usou o kit da minha mochila, mas todos sabem que esses kits não servem para nada. Não sei por que carrego isso. Minha memória está muito confusa, mas havia algo de errado com a vizinha, por dentro e por fora. Você estava sozinho quando eu o encontrei, ele diz. O homem olha para mim e eu olho para ele de volta. Como se deve falar com alguém que salvou sua vida? Como você me encontrou? Pergunto. Alguém pintou as árvores mais novas de tinta amarela. Sou um guarda florestal em King County, então não gostei daquilo. É tóxico. Segui a trilha para pedir que parassem com aquilo. O cachorro farejou sangue. Era você. O médico chega e o homem de cabelo laranja sai para o corredor, para não ouvir a conversa. O médico é jovem, tem a expressão cansada. Você parece melhor. Vamos dar uma olhada. Ele me examina de forma gentil. Queria lhe perguntar sobre os comprimidos que encontraram com você. Ele diz. Ah! Respondo, já me sentindo ansioso. Preciso deles. Me mantém calmo. Bem, ele diz, não tenho certeza disso. Foi um médico que prescreveu para você? Sim, respondi. Ele me deu no consultório dele. Não sei onde seu médico os conseguiu, mas eu pararia de tomar se fosse você. Deixaram de fabricar esse remédio há uns 10 anos. Eles causam muitos efeitos colaterais. Alucinações, perda de memória. Algumas pessoas engordam rapidamente. Gostaria de lhe indicar outra coisa. Ah! Eu não teria como pagar por eles. Ele suspira e se senta na cama, onde eu sei que eles não devem se sentar. Mamãe teria ficado chateada. Mas ele parece exausto, então não digo nada. É difícil, ele diz. Não há apoio ou financiamento suficiente. Mas vou lhe trazer os formulários. Você poderá solicitar o auxílio. Ele hesita. Não é somente a medicação que me preocupa. Há muitas marcas de queimaduras nas suas costas, pernas e braços. Também há muitas cicatrizes de incisões suturadas. Isso normalmente indicaria muitas hospitalizações durante a infância. Mas seus registros médicos não mostram isso. Não indicam nenhuma intervenção cirúrgica. Ele olha para mim e diz, alguém deveria ter visto isso. Alguém deveria ter impedido o que estava sendo infligido a você. Jamais me ocorreu que mamãe pudesse ter sido impedida. Eu reflito, não creio que alguém pudesse impedir, respondo. Mas é bom que ele se importe com isso. Posso lhe recomendar alguém para rever seu histórico médico em detalhe, alguém com quem você possa conversar sobre o que aconteceu. Nunca é tarde demais. Ele parece inseguro e entendo por quê. Às vezes, é tarde demais. Acho que finalmente compreendo a diferença entre antes e agora. Talvez em outra oportunidade, digo. Agora estou meio cansado de terapia. Ele parece querer dizer mais alguma coisa, mas não diz. No entanto, eu me sinto tão grato a ele por isso, que começo a chorar. O homem de cabelo laranja me traz uma escova de dentes da loja de conveniência, uma calça de moletom, camiseta e cuecas. É meio embaraçoso ele ter comprado cuecas para mim, mas eu estava precisando. As minhas roupas se estragaram com tanto sangue. Os médicos vêm e me dão um remédio que faz o mundo naufragar. Mantém os outros aqui quietos, também. Pela primeira vez em muitos anos, faça silêncio. Mas eu sei que eles estão ali. Todos nós recuperamos e perdemos a consciência de um modo suave. Pela janela, vejo edifícios altos, brilhando ao sol. Sinto o quanto estou longe da floresta. Peço que abra a janela, mas a enfermeira diz que não, que a onda de calor já passou. Esta parte do mundo está voltando a ser fria e verde. Sinto como se tivesse retornado de uma guerra. As enfermeiras me tratam bem, são divertidas. Sou apenas um sujeito desajeitado que escorregou e caiu em cima da faca de caça, um dia de manhã, na floresta. O homem de cabelo laranja ainda está aqui quando volto a acordar. Deveria ser estranho ter alguém desconhecido no quarto. Mas, não é. Ele é uma pessoa pacífica. Como se sente? Ele pergunta. Melhor, respondo. E é verdade. Preciso lhe perguntar, ele diz. Você realmente caiu em cima da sua faca, ou não?
Percebi uma expressão em seus olhos enquanto tentava estancar o sangramento. Parecia, talvez, como se não estivesse chateado de estar, sabe, morrendo. É complicado, respondo. Conheço coisas complicadas. Ele tira o boné e coça a cabeça, e seu cabelo ruivo fica eriçado em tufos vermelhos. Ele parece exausto. Sabe o que eles dizem? Se salvamos a vida de alguém, nos tornamos responsáveis por ele. Se eu contar a verdade a ele, creio que nunca mais o verei. Mas estou tão cansado de ocultar o que eu sou. Meu cérebro, meu coração e meus ossos estão exaustos por causa disso. As regras de mamãe não me fizeram bem. O que tenho a perder? Lauren se mexe, atenta. Pergunto a ela, você quer começar? Capítulo 45 Lauren. Foi assim que aconteceu o problema com o rato, como Ted encontrou o local de dentro. As noites eram os momentos mais especiais para o pequeno Ted. Ele adorava dormir junto ao corpo quente e leitoso de sua mãe. Mas, antes disso, ela cuidava de seus machucados. Costumava ser uma vez por mês, talvez, mas, ultimamente, Ted se machucava de forma tão grave e tão frequente, que mamãe tinha que passar a noite toda suturando suas feridas. Não pareciam ruins para Ted, alguns eram meros arranhões. E outros cortes eram invisíveis, ele não podia ver nem sentir. Mamãe disse-lhe que essas eram as feridas mais perigosas. Ela abria essas feridas de novo, limpava-as e suturava-as outra vez. Ted sabia que mamãe tinha que fazer isso, que ele era culpado por ser tão desastrado. Mas o garoto temia o momento quando ela acendia a lâmpada da cabeceira e virava-a na direção dele. Então, ela arrumava a bandeja. Tudo ali reluzia, a tesoura e o bisturi. Bolas de algodão, o frasco com o mesmo cheiro da bebida de papai. Mamãe vestia as luvas cirúrgicas brancas e começava a trabalhar. Não acredito que Ted gostasse de mim, principalmente no começo. Ted é um menino educado e pacífico. Eu falo alto. Eu fico muito brava. A fúria passa por mim em ondas. Mas não tenho que fazê-lo gostar de mim. Eu tenho que protegê-lo da dor. Tomei um pouco da sua dor. Tomei a frente para que pudéssemos compartilhá-la. Eu não conseguia fazer com que fosse toda embora. Às vezes, a dor não era nem a pior parte. Eram os sons. O som baixo que a pele fazia ao ser cortada. Ele realmente não gostava daquilo. Naquela noite, quando a ponta do bisturi tocou as costas dele, avancei, como de costume, para partilhá-la com ele. Fique parado, por favor, Theodore, disse mamãe. Você está tornando isto muito difícil. Então, ela continuou seu ditado, ao pressionar o botão vermelho do gravador, até fazer um clique. A terceira incisão, ela disse, é superficial, apenas a derme externa. Sua mão acompanhava suas palavras. Ted sabia que mamãe estava certa, só piorava se ele resistisse. Sabia que, se ele não se comportasse, mamãe o colocaria dentro do velho freezer horizontal, para tomar o banho de desinfecção com vinagre e água quente. Então, Ted tentou permitir que aquilo acontecesse. Ele tentou ser um menino obediente. Mas a dor e os barulhos foram piorando tanto, que Ted achou que ele não seria capaz de continuar calado, mesmo sabendo o que aconteceria se ele fizesse qualquer som. Estávamos deitados um ao lado do outro, e senti todos os seus pensamentos e medos. Era difícil aguentar ao mesmo tempo que tudo acontecia ao seu corpo. E Ted deixou escapar um breve ar, que nem chegava a ser um som de verdade. Mas quebrou o silêncio como uma pedra cai dentro de um lago. Nós dois prendemos a respiração. Mamãe parou o que ela estava fazendo. Você está tornando isso muito difícil para nós dois, ela disse, e foi aprontar o banho de vinagre. Quando ela nos baixou dentro do freezer, Ted começou a chorar alto. Ele não era tão forte quanto eu. A tampa se fechou acima de nós. Nossa pele ardia em chamas. Ted respirava muito rápido e tossia. Eu sabia que tinha que protegê-lo. Ele não aguentaria aquilo por muito mais tempo. Saia daqui, Ted! Exclamei. Vá. Onde? Ele perguntou. Faça como eu. Vá embora. Deixe de ser. Eu não consigo. Ele estava gritando. Eu o empurrei. Vá embora, seu bebizão. Não consigo fazer isso. Bem, talvez mamãe vá longe demais desta vez, eu disse, e nós morreremos. Essa maravilhosa solução nunca havia me ocorrido antes. Ted! Acabei de ter uma ideia. Mas Ted havia ido embora. Ele achará sua porta. Capítulo 46. Ted. O ar mudou à minha volta, de algum jeito. Eu estava diante da porta de casa. Mas não havia rua, floresta ou carvalho. Em vez disso, estava tudo branco como se fosse dentro de uma nuvem. Não era assustador. Eu me senti seguro. Abri a porta e entrei na casa, envolta em uma penumbra calma e aquecida. Tranquei a porta atrás de mim, rapidamente. Tunk, tunk, tunk. Mamãe não poderia entrar aqui, eu sabia. O ar subitamente se encheu de um doce ronronar. Uma cauda macia tocou minhas pernas. Olhei para baixo e prendi a respiração. Eu mal podia acreditar. Vi 2 lindos olhos verdes, do mesmo tamanho e formato de azeitonas. Ela olhou para mim, com delicadas orelhas alertas e questionadoras. Abaixei-me e estendi a mão, achando que ela desapareceria no meio do nada. Seu pelo parecia seda de carvão. Eu a acariciei, corri os dedos até a mancha branca em seu peito. Oi, gatinha, eu disse, e ela ronronou. Oi, Olivia.
Começou a contornar minhas pernas fazendo um 8 com seu corpo sinuoso. Fui até a sala de estar, onde a luz era amarela e o sofá macio, e peguei-a no colo. A casa parecia exatamente igual à de cima, apenas um pouco diferente. O frio tapete azul que sempre detestei aqui embaixo era laranja, uma bela e concentrada tonalidade, o pôr do sol em uma estrada no inverno. Quando me sentei no sofá acariciando Olivia, eu ouvi a respiração longa e uniforme, grandes flancos subindo e descendo. Não senti medo. Olhei dentro da penumbra e o vi, deitado sobre uma grande pilha, observando-me com os olhos acesos como lâmpadas. Ofereci minha mão e Noturno se aproximou, saindo da escuridão. Então, por fim, consegui minha gatinha. Na verdade, foi melhor ainda do que eu esperava, porque tenho 2. E foi assim que encontrei a casa de dentro. Posso descer quando quero, mas é mais fácil se eu usar o freezer como porta. Acho que poderia ter construído a casa de dentro como castelo ou mansão, ou algo assim. Mas como saberia onde estariam as coisas em um castelo ou mansão? Hoje sou o grande Ted, mas o pequeno Ted ainda está aqui. Quando vou embora, é porque ele se adiantou. Suas expressões não são como as dos adultos. Então, ele pode parecer assustador, mas ele nunca machucaria ninguém. Foi o pequeno Ted que pegou a echarpe azul e tentou devolvê-la à moça que estava sentada, chorando em seu carro, no estacionamento do bar. Ela gritou ao ver o pequeno Ted. Ele correu atrás dela, mas ela saiu dirigindo em disparada, debaixo da chuva. Capítulo 47. Laurie. Ted se foi e toda a dor que deveria ser partilhada entre nós ficou comigo. Eu não sabia que o corpo poderia suportar tanto. Tentei segui-lo até lá embaixo, no lado de dentro. Mas ele trancou a porta para eu não entrar. Pergunto-me se ele podia me ouvir gritando, dali de baixo. Eu esperava que sim. Mamãe nos pôs de volta em nossa caminha quando ela terminou. A gaze coçava por cima dos pontos, mas eu sabia que não deveria coçar. O quarto estava cheio de sombras que se moviam e os olhos rosados do rato brilhavam olhando para mim de dentro da gaiola. Estou com medo, tentei dizer a Ted. Ted não respondeu. Ele estava bem fundo em uma boa casa cheia de caudas pretas, olhos verdes e pelos macios. Tentei não chorar, mas não consegui evitar. Senti Ted abrandar em relação a mim. Você pode dormir agora, Lauren, ele me disse. Alguém vai ficar vigiando. Ouvi o som de grandes patas caminhando quando Noturno subiu as escadas. Afundei em sua pelagem escura. Fui acordada de manhã pelo choro dele. Ted achou os ossos ensanguentados de Bola de Neve dentro da gaiola. Ele ficou tão sentido com isso. Pobre Bola de Neve. Ele não parava de sussurrar. Isso não é justo. Ele chorou mais por aquele camundongo do que pelo novo trilho de suturas pretas que desciam pelas nossas costas. Ele não estava ali quando foram feitas, eu creio. Ele não sentiu. Eu sim, cada uma delas. Ted sabia que Noturno não era o culpado. Noturno estava apenas obedecendo à sua natureza. Ted disse à mamãe que o rato saiu da gaiola e que um gato de rua o pegou. Era verdade, de certo modo. É claro, mamãe não acreditou nele. Ela levou Ted até a floresta e disse-lhe para ocultar quem ele era. Ela achou que ele sentisse uma espécie de fome. Ted tinha medo de que ela descobrisse uma forma de tirar Olivia e Noturno dele. E aí seríamos apenas eu e ele. Ele não queria isso. Assim, Ted deixou que ela pensasse que fosse a antiga doença, a mesma do pai dela, que o fazia manter seus animais de estimação na cripta debaixo da Elise. Comecei a compreender o que Ted não entenderia, o que ele não se permitiria saber. Toda vez que esse pensamento emergia, ele o empurrava para baixo cada vez mais fundo. E logo retornava como uma rolha de cortiça ou um corpo na superfície da água. A doença, de fato, passará adiante, mas não para Ted. Imagino que o povo de Locronan diria, se lhes perguntássemos por que mamãe foi mandada embora. Talvez tenha uma história diferente da dela. Talvez não fosse seu pai que carregasse a doença. Na escola, perceberam que Ted havia mudado. Parecia uma máscara sem ninguém por trás. Todos pararam de falar com ele. Ted não se importava. Podia ir para dentro, agora, com os gatos. Pela primeira vez desde que podia se lembrar, ele me disse, Ted não se sentia sozinho. Para mim, que estive com ele durante todas as suturas feitas por mamãe. Ele disse isso para mim. Ted começou a chamar a casa de dentro como sua casa de fim de semana, porque não tinha dever de casa, nem escola lá embaixo. Ele logo descobriu que poderia acrescentar coisas a essa casa. Ele não conseguiu se manter no emprego na oficina de automóveis em Albany, então ele fez um porão onde ele poderia trabalhar com motores. Ele gostava de motores. Era uma boa oficina, cheia de ferramentas em caixas reluzentes, cheirando a óleo lubrificante. Colocou meias brancas nas gavetas, do tipo que mamãe nunca o deixava usar, porque ela disse que eram de menina. Ele colocou uma clarabóia acima do patamar, onde ele poderia ver o céu a noite toda, se quisesse, mas ninguém poderia vê-lo senão a lua. Consertou a caixinha de música e pôs as bonecas russas de novo sobre a lareira. Aqui embaixo, Ted conserta tudo que ele quebra. A foto de mamãe e papai nunca poderá ser tirada da parede. Olivia andava por toda parte, sua cauda vertical e curiosa. Fez questão de que ela tivesse um buraquinho próprio para poder olhar para fora. Para ela, é sempre inverno lá fora, a estação favorita de Ted. Ted certificou-se de que Noturno somente caçasse no andar de baixo, depois do que aconteceu com Bola de Neve. Colocava vários ratos na casa de fim de semana para manter Noturno satisfeito. Ted não queria mais nenhum sofrimento. Acrescentou um sótão, que mantinha trancado.
Poderia colocar lembranças e pensamentos lá dentro e fechar a porta. Não gostava de alguns dos moradores da casa. As coisas verdes com longos dedos, que um dia foram meninos. Temia que os meninos verdes fossem os desaparecidos do lago. Mas, tudo bem, porque colocou-os no sótão, também. Às vezes, podiam ser ouvidos à noite, arrastando seus longos dedos pontudos nas tábuas do assoalho, e chorando. Quanto mais tempo Ted passasse do lado de dentro, mais claro e mais detalhado se tornava. Logo descobriu que poderia ir até lá toda vez que quisesse. Começou a perder a noção de tempo por lá. A TV passava todos os programas que ele queria. Podia até ver o que estava acontecendo na casa acima. Se visse algo bom acontecendo, como mamãe ter comprado sorvete, podia abrir a porta da frente e estaria lá em cima de novo. Em geral, ele descobria que estava deitado no escuro dentro do freezer que cheirava a ácido, com as frestas de ventilação reluzindo acima dele como se fossem estrelas. Ele subia menos vezes à medida que os anos passavam. Ele me deixava sozinha cada vez mais com mamãe. Quando ela virava a lâmpada na minha direção, Ted descia para sua casa de fim de semana para afagar sua gatinha. Cheguei a odiar aquela gata convencida. Ted sabia disso. Por vezes, quando tentava descer, ele me mantinha suspensa entre as duas casas, no freezer escuro que cheirava a vinagre, porque a gata estava no andar de baixo. Então, quando ela ia embora, era minha vez. Se eu fazia algo de que ele não gostasse, ele achava que podia me manter no freezer escuro o tempo todo. Não posso me apresentar completamente quando estamos fora de casa, a não ser que Ted me permita. Posso fazer algumas coisas, como rabiscar um bilhete, talvez, na parte interna de uma legging, ou fazê-lo perder a concentração por alguns segundos. E, é claro, devem ser coisas que não exijam o uso de minhas pernas. Não sei por que a mente atordoada de Ted me fez assim, mas fez. Ele tem que me carregar pelo mundo, aleijada e impotente. Acho que é por isso que ele, às vezes, se esquece que foi a minha força que nos manteve vivos. Ted não faria mal a ninguém, ou, pelo menos, eu pensava assim. Logo descobri o quanto eu estava enganada. Certo dia, estávamos procurando balas de hortelã nas gavetas de mamãe. Ela não apreciava doces, mas gostava de manter o hálito fresco, então punha uma na boca por alguns minutos e depois a cuspia em um lenço. Ela mudava os esconderijos, mas, às vezes, nós o encontrávamos. Tínhamos que pegar só uma, não importava a nossa vontade. Mamãe contava, mas apenas uma bala de hortelã era uma margem de erro aceitável. Mamãe guardava coisas interessantes em suas gavetas. Um antigo livro de cantigas de ninar com ursos na capa, apenas um pé de chinelo branco infantil. Ted estava desatento nesse dia. Ele tocou suas meias de seda com as mãos úmidas. Ela vai perceber, Ted. Eu disse. Você vai rasgá-las. Ele olhou para cima e eu vi nosso reflexo no espelho da penteadeira. Vi, então, em seu rosto. Ele não se importava mais. Mamãe nos puniria e faria o corpo chorar. Ela nos colocaria no grande caixote com vinagre. Mas Ted podia simplesmente descer para o andar de baixo. Era eu quem sentiria a dor. Ted, eu disse. Você não. Ele deu de ombros e pegou a latinha de balas de hortelã, onde ela estava guardada dentro de uma camisola dobrada. Devagar, como se estivesse sonhando, abriu a latinha e aproximou-a dos lábios. Inclinou-a para as balas rolarem para dentro da boca. Algumas escaparam dos lábios e caíram no chão. Ted! Sussurrei. Pare. Não faça isso. Ela vai ferir o corpo por isso. Ele pôs as últimas balinhas na boca, que já estava lotada de bolinhas brancas. Mesmo em meu pânico, podia senti-las, minha boca cheia de um gosto doce. Eu reagi. Eu tinha que pará-lo. Vou gritar, eu disse. Vou chamá-la aqui. E daí? Ele respondeu, com a boca cheia de balas de hortelã. Pode chamar. É você quem vai sentir, não eu. Há outros modos de ferir além do corpo, eu disse. Vou contar sobre sua casa de fim de semana, e aqueles gatos. Ela vai descobrir como dar um jeito nisso. Não sei o que será, mas sabe que tenho razão. Mamãe sabe como controlar cérebros, não somente corpos. Ele rosnou e sacudiu a cabeça para mim no espelho. De repente, não havia mais nada na minha boca. O sabor sumiu. Ele me cortou dos nossos sentidos. Ele pareceu tão surpreso quanto eu. Não sabíamos que isso seria possível. Você pode me impedir de comer balas, mas não vai me impedir de contar, eu disse. Ted pegou um alfinete da almofada em cima da penteadeira. Ele enfiou lentamente a ponta do alfinete na parte carnuda do polegar. Um fio vermelho de fogo me atravessou, e eu gritei e chorei. Ted ficou de pé diante do espelho. Ele fez o mesmo ar de observação clínica que mamãe fazia. Repetidas vezes, ele enfiava o alfinete no polegar. Paro quando você me prometer, ele disse. Eu prometi. Entendo algo sobre a vida que Ted nunca entendeu. Ela é dolorida demais. Ninguém consegue suportar tanta infelicidade. Tentei explicar isso a ele. É ruim, Ted. Mamãe é maluca, você sabe disso. Ela ficou louca. Ela vai passar dos limites e acabar conosco um dia. Melhor escolher uma saída para nós. Não temos que sofrer o tempo todo. Pegue a faca, dê um nó na corda. Esconda-se no lago. Entre na floresta, até tudo ficar verde. A bondade de pôr um fim nisso. Ted tentou tampar os ouvidos, mas é claro que ele não conseguia deixar de me ouvir totalmente. Somos duas partes de uma só coisa. Ou devemos ser. Logo depois disso, tentei nos matar pela primeira vez. Não foi uma boa tentativa, mas mostrou a Ted que ele não queria morrer. Ele encontrou um modo de me silenciar. Começou a tocar a música de mamãe quando ele me provocava dor. Ele me provocou tanta dor que a música se tornou a dor, entrelaçando-se no ar.
A agonia só parava quando eu escorregava até o meio do caminho, entrando no freezer escuro, deixando o corpo vazio. Aprendi rapidamente como desaparecer assim que ouvisse a primeira nota do violão. Ted não sabe tudo. Ainda brigo com ele. E sou mais forte do que ele pensa. Às vezes, quando ele some, não é o pequeno Ted que aparece. Sou eu. Quando ele se vê com uma faca na mão, nessas horas, sou eu, tentando fazer o que deve ser feito. Mas não era forte o suficiente. Ted sabia como me controlar. Eu precisava que a gata agisse por mim. E foi assim que chegamos aonde estamos. Capítulo 48. Ted. Ela deve ter suspeitado que tudo estava a ponto de ruir à sua volta. A polícia foi ao hospital, ao antigo trabalho de mamãe, para fazer perguntas. As crianças do jardim de infância onde ela trabalhava agora haviam se tornado muito desastradas. Antes, Ted era o mais desastrado e ela havia guardado os danos maiores, aqueles que deixavam marcas, para ele. Mas, ultimamente, Ted não bastava mais. Havia muitas crianças levando pontos, que não tinham caído. Mamãe levará muito tempo me suturando na noite anterior. Eu ainda estava tremendo, com choque pós-traumático. Entrei na cozinha para buscar um copo d'água. Mamãe estava em cima de uma cadeira na ponta dos pés. Estava segurando uma corda de varal. Quando chovia, como hoje, mamãe estendia um varal pela cozinha, para secar suas meias. Não meia calça, ela nunca usaria isso. Ted, ela disse. Você é alto. Ajude-me a pendurar isto lá em cima. A maldita corda não passa pela viga mestre. Era engraçado ouvi-la xingar com aquele sotaque elegante. Subi na cadeira e joguei a corda sobre a viga mestre. Obrigada, ela disse, em um tom formal. Agora vá até a loja comprar sorvete. Olhei para ela, surpreso. Tomávamos sorvete apenas uma vez por ano, no aniversário dela. Mas vai estragar nossos dentes. Eu disse. Por favor, não discuta comigo, Theodore. Quando voltar, terá algumas tarefas para você fazer. Consegue lembrar tudo o que vou lhe dizer? Não deve anotar nada. E vou sair logo após, então não poderei repetir para você. Acho que consigo lembrar, eu disse. Há uma coisa que preciso que você jogue fora. Vou deixar aqui, na cozinha. Deverá levar para a floresta. Deverá esperar até a noite para tirá-lo de casa, porque é proibido enterrar coisas na floresta. Sim, mamãe, eu disse. Ela me deu $10, muito mais que o preço do sorvete. Ao fechar a porta da frente atrás de mim, eu a ouvi dizer, baixinho, "Ya, mancou." Tudo estava ficando cada vez mais estranho. Comprei sorvete de baunilha. Era o único sabor de que ela gostava. Ainda sinto a dormência na ponta dos dedos segurando a embalagem gelada, vendo o delicado sedimento de gelo cobrindo a tampa. Ao entrar na cozinha, eu a vejo. De certo modo, é tudo que vejo, desde então. A visão está debaixo das pálpebras. Minha mãe pairando no ar, oscilando de leve. É um pêndulo mórbido. A corda do varal rende enquanto seu corpo balança. Os dentes mordem seu lábio inferior azulado como num último instante de dúvida. Seus objetos favoritos estão perfeitamente empilhados logo abaixo dos seus pés que balançam. O pequeno estojo de maquiagem, embalado com vestido azul transparente, sua camisola e perfume. Sua bolsa de camurça macia, cor de barriga de corça. Há um bilhete em cima do estojo, em sua antiga caligrafia francesa. Está escrito, para ser levado para a floresta. Tive que esperar até de noite. Ela me disse isso. Mas eu não quis deixá-la pendurada ali. Tive medo de que alguém batesse a porta e quisesse entrar. Então, eles poderiam vê-la. Eu não tenho medo de me meter em encrencas. Mas ela parecia tão exposta ali em cima, com o rosto azul retorcido. Eu não queria que outros a vissem assim. Então, eu a tirei de lá. Foi difícil tocá-la. Seu corpo ainda estava quente. Dobrei-a ao meio e coloquei-a no armário debaixo da pia. Desculpe-me, disse a ela, várias vezes. Limpei o chão, que ficou sujo logo embaixo onde ela ficou pendurada. Queria enterrar todas as suas roupas com ela, mas não conseguia achar sua mala grande. Acrescentei algumas coisas ao seu pacote de viagem, coisas comuns que ela poderia precisar na floresta. Coloquei seu kit de sutura. Incluí o exemplar das fábulas de Esopo que ficava em sua mesa de cabeceira. Nunca conseguia dormir sem ler um livro e eu me preocupava com ela, deitada, acordada, no frio da floresta. A noite cobriu-nos como um manto. Coloquei mamãe em suas coisas nas costas e carreguei-a até a floresta. Seu corpo estava rígido e úmido. Líquidos vazavam dele. Ela teria detestado isso. Eu sabia que precisava levá-la até a floresta. Assim que chegamos debaixo das árvores, senti-me melhor. Ela parecia ficar mais pesada à medida que atravessávamos a floresta noturna. Eu engasgava e cambaleava. Minha coluna parecia estar sendo esmagada, meus joelhos tremiam. Eu me resignei. Sabia que seria uma jornada difícil. Enterrei-a no meio de uma clareira, próximo de Bola de Neve, o rato. Enterrei seu vestido azul no canto sul, a bolsa de couro favorita a oeste, seu vidro de perfume a leste. À medida que a terra tomava cada coisa, ela se transformava em um deus. Ao deitá-la na vala, senti a terra tomá-la em seus braços. Você está em meu coração, sussurrei. Ela começou a se transformar. As árvores brancas nos observavam como uma centena de olhos. Lauren sussurrou em meu ouvido, entre. Podemos nos deitar junto com ela. Por um instante, reflete sobre isso.
Mas, então, me lembrei de que, se eu morresse, Olivia também morreria, e Lauren e Noturno, e os meninos. E achei que eu não queria fazer isso. Quando todos os deuses estavam em segurança em seus lares, cobre-os de terra. Mesmo depois de enterrados, eu ainda podia senti-los emanando. Eles brilhavam no escuro debaixo da terra. Mamãe agira a tempo. A polícia chegou 2 dias depois. Fiquei do lado de fora, no sol como uma estrela incandescente. Tornei-me uma fotografia para o homem do jornal. Quando fizeram a busca na casa, é claro que não encontraram nada. Havia um estojo faltando e algumas roupas. Aonde ela foi? Eles me perguntaram. Sacudi a cabeça, porque eu de fato não sabia. Antes de mamãe fazer o que fez, ela enviará uma carta para a dona do Chihuahua da Chun Terrier. A mulher estava passando férias no México, mas leu a carta quando voltou. A carta dizia que mamãe iria viajar para cuidar de sua saúde. Minha mãe era uma mulher muito reservada. Ela era íntegra. Ela não queria ficar conhecida, mesmo depois de morta. Talvez esta seja a única coisa que eu tenha de fato compreendido em relação a ela. Então, mamãe se foi, e nunca foi encontrada. A menininha também continua desaparecida. No entanto, não acredito que estejam no mesmo lugar. Lauren tinha 6 anos quando apareceu para mim pela primeira vez, e continuou com a mesma idade por um longo tempo. Nunca tinha pensado nisso antes, mas é a mesma idade da menina do picolé quando ela desapareceu. Por fim, Lauren começou a crescer. Ela crescia mais lentamente que eu, mas também crescia. Sua raiva aumentava junto com ela. Isso era ruim. Não tenho nenhum lugar para pôr todos os sentimentos, ela repetia. E eu me sentia mal, porque era a dor que ela tirava de mim. Eu a amava por isso, não importa o que ela fizesse. Ela odeia o corpo. É muito grande, peludo e estranho para ela. Lauren nem pode usar as roupas de que gosta, leggings com estrelinhas, sapatinhos cor-de-rosa. Nunca servem nela. Não fazem essas coisas no tamanho certo. Talvez aquele dia no shopping tenha sido pior. Foi tão triste para ela. Sinto-me protetor como um pai em relação a ela. Prometi que tentaria ser um pai para ela. Sei que falhei. Estou muito confuso para poder ajudar alguém. Eu ia para casa dentro de mim quando precisava de conforto. Olivia, com suas patinhas e sua cauda curiosa, estava sempre esperando. Olivia não conhecia nada do mundo exterior. Ficava feliz por isso. Quando estava com ela, eu também não precisava saber. Nada é perfeito, é claro. Nem mesmo a casa de fim de semana. Às vezes, surgem coisas que eu não espero. Chinelos brancos, garotos perdidos há muito tempo chorando atrás da porta do sótão. Fico em silêncio. Parece que chegamos ao fim. Lauren se foi. Sinto-me tão cansado que acho que vou evaporar que nem água. Eu devia ter adivinhado, ele disse. Champ sabia. O que quer dizer? Ele gosta de você. Mas, naquele dia, ele simplesmente surtou, latindo para você na rua. Achei que tinha visto algo em seus olhos, apenas por um segundo. Como se houvesse outra pessoa em você. Pensei ter imaginado isso. Era Olivia, minha gata, digo. Ela estava tentando fugir. Não importa. Vamos voltar a esse assunto outro dia. O homem se levanta para sair, como sabia que ele faria. Quem está cuidando do seu cachorro? Acho que quero mantê-lo por mais um minuto, porque não o verei mais. O quê? Seu cachorro, repito. Você passou aqui uma noite e um dia. Você não deveria deixar um cachorro sozinho tanto tempo. Não está certo. Eu não deixaria, ele diz. Linda Moreno está cuidando de Champ. Ele nota meu olhar confuso. A dona do Chihuahua. Achei que ela tivesse ido embora, digo. Vi cartazes colados nos postes de telefone. Tinham o retrato dela. Ela fez um cruzeiro pelo Atlântico, ele diz. Com um homem mais jovem. Não quis que sua filha soubesse. A filha ficou preocupada. Mas agora ela voltou. Pegou um belo bronzeado, também. Isso é bom, digo. Sinto um jorro de felicidade. Eu estava preocupado com a dona do Chihuahua. Era bom saber que alguém estava bem. Vejo você amanhã, ele diz, embora eu saiba que não. Assim, ele se foi. Ele não parece desperdiçar as palavras. A escuridão vem, ou o mais próximo possível da escuridão em uma cidade. Não ligo a lâmpada da cabeceira. Vejo as luzes dos faróis no estacionamento cortando o teto em pequenos quadrângulos com a luz amarela. Quando a enfermeira entra, me acorda de repente acendendo a luz fluorescente branca. Ela me dá água, e o nome do hospital está impresso no copo de plástico que ela coloca nos meus lábios. Não sou bom para nomes, e me sinto aturdido por causa do sono e dos analgésicos. Então, demoro um instante, até perceber que este é o hospital dela. Mamãe trabalhava aqui, e foi demitida por causa das coisas que fazia com as crianças. É um daqueles estranhos círculos do tempo. Mas não sei dizer se estou no começo ou no fim. A enfermeira vai embora, deixando-me novamente no escuro. Percebo, pela primeira vez, que, talvez, minha mãe esteja, de fato, morta. Acontece que você não pode me matar, digo a Lauren. E não posso matar você. Então, temos que encontrar outro jeito de fazer as coisas. Sinto por ela, e tento tocar sua mão. Mas ela não está ali. Ela está dormindo, ou me bloqueando, ou apenas quieta. Não dá para saber se ela me ouve ou não. Penso na dona do Chihuahua. Espero que tenha tido umas boas férias com seu jovem namorado. Espero que esteja descansando em sua linda casa amarela de bordas verdes. Viro o copo na mão. Surge o nome do hospital. O lugar da mamãe. Mas ela não está aqui. Ela está em casa, esperando por mim no armário debaixo da pia. Algo está provocando, mexendo em meu cérebro.
Algo sobre a dona do Chihuahua e sua viagem ao México. Sacudo a cabeça. Isto não está certo. A dona do Chihuahua fez um cruzeiro, mas não para o México. Ela esteve no México da primeira vez. Algo me soa familiar, como se eu estivesse me esquecendo de alguma coisa. Mas passou. O homem de cabelo laranja aparece na hora em que estou recebendo alta no hospital. Tenho que olhar 2 vezes para ter certeza, mas, sim, é ele. Fico muito surpreso e estranhamente envergonhado. Dissemos tantas coisas a ele, ontem à noite. Sinto-me como se estivesse nu. Achei que talvez precisasse de uma carona, ele diz. Sinto o cheiro da floresta à medida que nos aproximamos. É um grande alívio rever minha rua, a placa amassada, as árvores alinhadas no horizonte. Mas não quero que o homem veja minha casa triste, os compensados de madeira cobrindo as janelas, os quartos escuros e empoeirados onde vivo sozinho com todos os meus outros. Quero que ele vá embora. Em vez disso, ele me ajuda a sair do carro e a entrar em casa. Ele faz isso de modo rápido e eficiente, sem me pedir para agradecer. Mesmo dentro de casa, fica algum tempo na entrada, ignorando as teias de aranha e o estado decrépito de tudo. Então, agora tenho que oferecer algo a ele. A geladeira recende o mau cheiro de leite azedo. Sinto uma pontada de desespero. Cerveja, ele sugere, olhando o que tem. Certo, respondo, sentindo-me imediatamente mais contente. Vejo o que há nos armários. Aposto que nunca comeu picles com pasta de amendoim. Você pode apostar que não, ele diz. Sentamo-nos nas cadeiras de praia quebradas nos fundos. Está fazendo um lindo dia. Esferas de dentes de leão dançam ao sol poente. As árvores sussurram na brisa leve. Viro meu rosto para senti-la. Por um instante, sinto-me quase normal, sentado no meu quintal no calor do fim do verão, como qualquer pessoa, tomando cerveja com um amigo. No hospital, ele diz, deve ter sentido falta de estar ao ar livre. Você gosta da floresta? Senti, respondo. Ei, ele diz, mas não para mim. A gata malhada sai da vegetação rasteira. Parece ainda mais magra do que o habitual. Oi aí. Ela desliza e circula pelas pernas enferrujadas da cadeira. Ele coloca um pouco de pasta de amendoim no chão para ela, que lambe, ronronando. Pobrezinha. Ele diz. Ou ela já teve dono. Arrancaram suas garras e depois a abandonaram. Que gente! A gata se deita a seus pés. O sol mostra seu pelo empoeirado. Tento pensar em uma pergunta que uma pessoa normal faria. Como é ser um guarda florestal? É bom, ele responde. Sempre quis trabalhar ao ar livre, desde que eu era criança. Eu cresci na cidade. Não consigo imaginá-lo entre edifícios altos, em calçadas movimentadas. Ele parece destinado a lugares distantes e à solidão. Nós nos falamos antes, ele diz. Já nos cumprimentamos no bar algumas vezes. Ah! Digo. Sinto-me constrangido de dizer que não me lembro muito das vezes que fui ao bar. Acho que o pequeno Ted tomava a frente no final. Ele não gosta de falar com adultos. Ou talvez eu estivesse apenas bêbado. Escolhi aquele bar para encontrar mulheres. Digo. Coisa mais idiota, não é? Conto sobre meu encontro com a mulher de vestido azul. Mas continuou voltando, sozinho. Mesmo depois que percebeu o tipo de lugar que era. Ah! Digo. Sim, para beber. Algo está acontecendo com o ar à nossa volta, onde estamos sentados. O tempo parece mais longo, de algum modo. Não consigo tirar os olhos do seu braço, pousado na cadeira enferrujada. A pele pálida coberta de pelos finos, que brilham ao sol, como arames incandescidos. O medo me atravessa. Não sou uma pessoa comum, digo. É difícil ser quem sou. Talvez seja ainda mais difícil conviver comigo. O que é uma pessoa comum? Ele pergunta. Fazemos o que podemos. Lembro dos lábios apertados de mamãe e seu ar de desgosto. Penso no homem besouro, que quer escrever um livro sobre meu desajuste. Neste momento, digo, você poderia ir embora. Aproximo-me do carro, mancando, enquanto ele aperta o cinto de segurança. Não quis ser indelicado, digo. Desculpe. Foi um péssimo mês. Ano. Vida, até. Ele levanta as sobrancelhas. Por favor, volte. Tome outra cerveja, insisto. Vamos falar sobre você agora. Você acabou de sair do hospital. Provavelmente precisa descansar. Não me faça correr pela rua atrás do seu carro, digo. Acabei de sair do hospital. Ele pensa um pouco e, então, desliga o motor. Está bem, ele diz. Também tem umas histórias estranhas. Ele se chama Rob e tem um irmão gêmeo. Enquanto cresciam, fizeram todas as coisas que gêmeos fazem. Confundiam a mãe e um fingia ser o outro e, às vezes, até assistiam às aulas trocadas durante o ensino médio. Rob era melhor em ciências e Ed era melhor em artes, literatura inglesa e coisas desse tipo. Assim, os dois conseguiam boas notas. Pararam de confundir os pais quando estavam mais velhos, e nunca fizeram isso com as namoradas. Achavam que era um truque mesquinho que não deveria ser feito com quem eles amam. Então, Rob parou de ter namoradas. Ele não contou a Ed, mesmo quando conheceu um rapaz que trabalhava em um restaurante no centro da cidade que fazia seu coração bater mais rápido. Eles começaram a sair juntos. Uma noite, o rapaz do restaurante viu Rob do outro lado da rua. Ele estava apaixonado, então atravessou a rua e abraçou Rob. Mas, assim que o tocou, percebeu que não era Rob. Porém, era tarde demais. Ed bateu nele até deixar seus olhos inchados. O rapaz do restaurante foi embora. Seu irmão não fala com ele, e Rob diz que não quer que o irmão o procure, de qualquer modo. Mesmo assim, ele diz, é como ter perdido uma perna. Tive que aprender a andar de novo sem ele.
Deixei de ver as pessoas por algum tempo. Só queria meu cachorro e a floresta. Prefiro o amanhecer, quando não há ninguém por perto. Reflito sobre essa história por algum tempo e digo, se tudo isso não tivesse acontecido com você, eu estaria morto. Bem, ele responde, surpreso. Acho que tem razão. Entreolhamo-nos rapidamente. Então, ficamos sentados, em silêncio. Ele volta para casa quando começa a anoitecer. O sol se põe, envolvendo tudo com tons arroxeados, preparando-se para a noite. Ao pegar as latas de cerveja, vejo algo amarelo, acima, na minha faia. O canto do pintacilgo enche o crepúsculo. Os pássaros estão voltando. Capítulo 49. Olívia Noturna. Olá, pessoal. Bem-vindos ao primeiro episódio de Em Dia com Olívia Noturna. Temos um grande show pela frente. Vamos falar sobre luz, tipos de luz do sol, de escuridão, o que é melhor para cochilos, o que iluminará seus olhos como lâmpadas sobrenaturais no crepúsculo, e assim por diante, mas, que sombras funcionam melhor para ocultá-lo, enquanto persegue sua presa como um raio negro e mortal à noite. Mas, primeiro, vamos falar sobre o elefante na sala. Precisamos falar sobre o mundo do andar de cima, o chamado mundo real. Acho que todos nós concordamos que não é tão bom quanto de dentro. É cinzento e tudo cheira mal. Não gosto da cor do tapete, que aqui em cima não é um belo tom de laranja, mas sim o tom de Teds mortos. De qualquer modo, venho aqui em cima algumas vezes, apesar das minhas reservas, porque sempre se deve saber com o que se está lidando. Às vezes, eu até saio. Não sou mais uma gata caseira. Vejo e sinto o mundo, que eu apenas sentia e ouvia, lá de baixo, na casa de dentro. Agora, se eu quiser, posso subir e ficar com Ted enquanto ele anda entre as folhas de outono, sentir o frio da primeira geada nos dias cada vez mais curtos. Mas, sim, lá fora é bastante decepcionante. Não é grande coisa, eu diria. Há uma gata malhada aqui em cima, mas ela não é a que eu amo. Quando eu a vi pela primeira vez, pensei, pobrezinha. Seus olhos são castanhos e opacos. Quando olho para eles, vejo apenas um animal faminto. Ela é pequena e magra, não tem garras e é manca. Ela não brilha. O Ted de cabelo laranja insiste em alimentá-la. Aquele Ted parece um lenhador, mas, na verdade, ele é bastante sentimental. Além disso, tem o cheiro forte do seu cachorrão, o que é nojento. Ted sempre me diz que o cachorrão sentiu o cheiro de sangue e nos encontrou na floresta, mas me recuso a acreditar que eu fui salva desse modo. De qualquer forma, eu estava me perguntando como Ted iria se virar sem Olívia. Parece que ele está indo muito bem. Adoro ir para casa de fim de semana e ver a outra gata, a Linda, pela janela, enquanto ela se alisa e se arruma. Seu olhar parece de cobra com seus olhos amarelo-maçã. Ela é uma de nós, é claro. Uma outra parte. Talvez eu devesse ter adivinhado isso antes. Ela prefere não falar. Mas espero que, um dia, ela fale comigo. Enquanto isso, vou adorá-la e esperar. Farei isso sempre, se necessário. Posso ficar de olho no que acontece lá em cima pela TV. Às vezes, o senhor atravessa a parede da cozinha ou flutua subindo a escada em direção à clarabóia acima do patamar. Ele se vira para me ver embaixo com seus olhos redondos de peixe, ou o olhar espelhado de uma mosca. Ele é um fragmento da imaginação de Ted. Mamãe falou tanto sobre o Uncle, que o Uncle veio. O deus da mamãe encontrou o caminho de sua aldeia distante na Bretanha, através de Ted, para o mundo de Olívia. É assim que os deuses viajam, através das mentes. O senhor nunca fez Olívia ajudar Ted ou Lauren. Ela só queria ser gentil. Ela era uma boa gata. Eu sou boa, mas sou outras coisas também. Não há mais o cordão me ligando a Ted. Sinto falta dele, mas agora ele não existe mais. Ele e eu estamos ligados um ao outro, e o cordão era um reflexo disso. Era verdadeiro e mostrava como as coisas realmente são. Acho que o mundo de cima tem poucos sinais úteis. É um lugar frio e sombrio. Nossa grande forma corpulenta se arrasta por ele, conosco dentro, como bonecas russas mal aninhadas. Nojento, na minha opinião. Porém, podemos estar todos juntos no andar de cima, agora, Ted, Lauren e eu, e alguns dos outros, cujos nomes ainda não sei. Eles estão apenas começando a vir à luz. Podemos conversar, brigar ou fazer qualquer outra coisa tão bem quanto lá embaixo na minha casa. Às vezes, me esqueço de voltar para baixo por vários dias. Então, acho que, de alguma forma, o andar de cima, agora, também é minha casa.